Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Sua verdadeira educação vai começar agora. Eu sou um deus, criatura ridícula! Eu sou o Capitão Marvel, senhor. É uma grande honra. Você é o meu maior fã. Bem-vindos ao DMC. Esse é o nosso canal e aqui falaremos de origens, personagens, HQs, desenhos e muito mais. E faremos edições nas imagens, vídeos e sons para evitar problemas com direitos autorais. E o material que usaremos como base são de propriedade exclusiva de suas empresas. No início do século XX, as revistas em quadrinhos eram bem diferentes das de hoje. As histórias eram publicadas em tirinhas e em jornais, em formato de tabloide. E as histórias não tinham a mesma dinâmica de hoje. Elas eram focadas em críticas não apenas locais, mas assuntos que giravam em torno do mundo. Tudo começou com a história do Major Malcolm Wheeler Nicholson. Ele nasceu em 7 de janeiro de 1890 em Greenville, Tennessee, Estados Unidos. Ele foi um escritor e um empresário. Wheeler teve a ideia de criar seus conteúdos com materiais originais, não sendo mais colocados em jornais. E essa ideia fez muito sucesso. E ele fundou a National Light Publication, e a sua primeira publicação foi a New Fun, The Big Comic Magazine, publicada em 2 de fevereiro de 1935. Nesse ano também houve a criação do primeiro herói, o Doutor Oculto. E foi nessa história que começou o surgimento dos heróis, e foi o início da Era de Ouro das HQs. Em 1935, a National Light Publication fez uma nova publicação, com o título New Comics. E as novas publicações passaram a ter o formato que conhecemos atualmente, e as histórias com um sentido mais cômico, com o objetivo de divertir os leitores através da comédia. 2 anos depois, Wheeler teve problemas financeiros e precisou firmar uma sociedade com Harry Donenfeld e Jack Leibowitz, que eram donos de uma empresa chamada Detective Comics, e com a parceria criaram uma empresa com o mesmo nome, sendo que no final com a sigla Inc., e lançaram a revista Detective Comics número 1. Porém, os problemas financeiros de Wheeler continuaram, ele teve que sair da sociedade. 1 ano após a saída de Wheeler, Donenfeld manteve a sua sociedade com Leibowitz e também iniciou uma outra, com Max Gaines, e juntos fundaram a All American Publication, que virou a parceira da Detective Comics Inc. E não esquecendo que Donenfeld era dono de algumas outras empresas, inclusive a Action Comics. Meses depois, a empresa lançou a revista Action Comics, que na sua primeira edição já dava origem em sua capa um dos personagens mais importantes das histórias em quadrinhos, o Superman. E no ano seguinte, na edição 27 da Detective Comics, foi lançado o segundo personagem mais icônico das HQs, o frio e sombrio Batman. Em meados de 44, Gaines e Donenfeld já não estavam mais se entendendo, e as histórias de heróis não estavam mais em alta, fazendo com que Gaines quisesse mudar o foco da empresa, tornando os conteúdos mais infantis. Depois de muitas brigas, Max decide vender a sua parte para Donenfeld, o tornando o único dono. Esse rompimento fez com que Donenfeld unisse todas as suas marcas, recriando assim a National Comics Publication. Em meados de 50, houve o Código dos Quadrinhos, chamado CCA. As empresas não eram obrigadas a seguir, porém, para que pudessem voltar a vender suas publicações, se sentiram obrigadas a seguir o novo código. Com essas novas regras, eles tiveram que fazer mudanças em alguns personagens antes de oficializá-los nas revistas principais, os lançando nas edições de uma nova publicação, a Showcase. Essas novas publicações traziam histórias de heróis conhecidos atualmente, como Flash, Lanterna Verde, Átomo, Rapina Columba, Adam Strange, Hip Hunter e muitos outros. Por volta de 51, lançaram o primeiro filme do Superman, Superman and the Mowgli Man, estrelado por George Reeves como Superman e Talia Coates como Lois Lane. E em 52 foi o início das séries da DC. Lançaram o curta Adventure of Superman com 104 episódios, com o mesmo elenco do filme. Após 9 anos, Donenfeld faleceu e a empresa mudou seu nome para National Periodical Publication. Com o sucesso da série, depois de 14 anos, lançaram o seriado do Batman, com 120 episódios, estrelado por Adam West e Burt Ward. E muitas outras séries foram lançadas após essa.
Ainda em 66, eles resolveram investir em animações. Lançaram As Novas Aventuras do Superman e, com um sucesso, lançaram As Aventuras do Superboy. E no ano seguinte, lançaram Superman e Aquaman, Hora da Aventura, e a partir disso foram lançados cada vez mais animações. E em 1967, Carmine Infantino se tornou o diretor editorial da empresa. E mudou algumas coisas, pois a empresa estava com poucas vendas. Então Carmine investiu no marketing dos títulos novos e antigos. 2 anos depois, a empresa Kinney National Company, a mesma que comprou a Warner Bros., também comprou a National Periodical Publication. 8 anos depois, Jeanette Kahn substituiu Infantino e foi a primeira mulher a assumir o cargo de editora editorial. E foi nesse ano que a empresa passou a se chamar DC Comics. E a partir daí entraram e saíram muitos roteiristas, diretores, desenhistas, entre eles histórias e sagas grandiosas, que deram status para a DC até ela se tornar a empresa que nós conhecemos hoje, tendo sucesso também nos filmes, séries e animações. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou e quer se tornar um DMC, recebendo nossos vídeos em primeira mão, basta se inscrever no canal, dar um joinha e ativar o sininho, porque assim toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado.